Eu sou a Sara de Lima Silva e vou estar apresentando um trabalho cujo título é Associação da Facite Plantar com Tipo de Arco Plantar, uma revisão sistemática. As autoras foram Sara de Lima Silva e Heloísa Maria Petri. A orientadora foi a professora Márcia Rosângela Busanello. Sobre a face plantar. Bom, ela também é conhecida como aponeurose plantar e se trata de uma estrutura de tecido conjuntivo achatado que liga o osso calcâneo às falanges proximais dos dedos e funciona como uma cobertura para alguns músculos do pé, principalmente para os flexores curtos dos dedos, e ela forma o arco plantar ou arco longitudinal do pé. Ela serve principalmente para absorver o impacto, principalmente da marcha e das atividades que nós desempenhamos no nosso dia a dia. Ela se molda mediante o estímulo que damos a ela e depois ela retorna à sua posição original. Agora sobre a fascite. Bom, ela é uma inflamação da face plantar crônica que posteriormente pode causar até uma degeneração na face. Isso se dá em função de alguma alteração da tensão dessa face ou um excesso de impacto, que pode causar até o aumento da espessura da face. O principal sintoma da fascite é a dor na parte anterior do calcânio, principalmente ali em médio e retropé. Uma das características da fascite plantar é uma dor intensa assim que o paciente levanta da cama e pisa no chão após uma noite de descanso. Essa dor ela tende a diminuir, mas ela não cessa e, mediante a grandes esforços, ela tende a aumentar novamente. A obesidade, dorsiflexão reduzida, aumento da tensão do tendão de Aquiles, uso de sapatos sem amortecimento adequado, um volume de treino muito alto sem um bom acompanhamento são considerados fatores de risco para o desenvolvimento da fascite. E alguns autores trazem que as alterações do arco plantar também são um fator de risco, seja essa alteração relativa ao arco plano ou o arco cavo. Aí, quanto ao pé plano e ao pé cavo. Quando tensionada, a face plantar ela forma o arco do pé. E pessoas com pé plano, ela não tem essa tensão adequada na face. Ela é diminuída, no caso, tanto que esse arco ele desaba. E isso causa uma alteração na absorção do impacto. Isso poderá causar algumas disfunções nas articulações que estão acima, né? Tornozelo, joelho, quadril, coluna. Já pessoas com pé cavo têm um excesso da tensão nessa fáscia, que faz com que o arco fique mais elevado. Essas pessoas elas costumam ter problemas de equilíbrio e maior incidência de torção de tornozelo devido à menor superfície de contato entre o pé e o solo. O objetivo desse estudo foi revisar na literatura a associação da fascite plantar com o tipo de arco plantar. Aí, essa revisão ela foi conduzida com base no Prisma 2020 e registrada no Próspero. A questão norteadora dessa revisão foi baseada no acrônimo PECOS, cuja população eram indivíduos adultos, homens e mulheres sem distinção, exposição à alteração do arco plantar, comparador sem alteração do arco plantar ou nenhum comparador, desfecho fascite plantar, desenho de estudo observacionais ou ensaio clínico, quando estes utilizassem em sua baseline a avaliação do tipo do pé. Aí, baseado nesse PECOS, foi elaborada a pergunta: existe relação entre o tipo de arco plantar e a fascite plantar? Bom, então os artigos que eles passavam por esses critérios de elegibilidade aqui, por esses critérios definidos no PECOS, eles eram eleitos e os que não atendiam a esses critérios, eles eram excluídos. Aí, aqui nas bases de dados, nós usamos a literatura indexada e a não indexada com o intuito de reduzir o viés. Aí, da literatura indexada foi utilizada a base de dados Web of Science, PubMed, Embase, Scopus, Lilacs e Pedro. Aí, da literatura cinzenta, Google Scholar, catálogo de teses e dissertações da CAPES, Livivo, OpenGray e lista de citações. Aí nos materiais e métodos. Bom, os gerenciadores de referência foram utilizados para a remoção de duplicatas automática e manualmente. O EndNote Web ele foi utilizado para a remoção de duplicatas automaticamente e manualmente. Já o Ryan, utilizado apenas para a remoção de duplicatas manualmente. Depois da remoção de duplicatas, os estudos eles foram para a fase 1, que é a leitura de títulos e resumos. Se esses estudos atendessem esses se esses estudos, perdão, atendessem aos critérios de elegibilidade, eles passariam para a fase
2. A fase 1 ela foi feita por duas revisoras cegadas e quando era tirado o cegamento, uma terceira revisora era requisitada para a resolução dos conflitos. Aí os artigos que passassem para a fase 2, que é a leitura dos artigos na íntegra, também tinham que atender aos critérios de elegibilidade, que são os definidos lá pelo PECOS. Essa fase também foi feita por duas revisoras cegadas e quando foi tirado o cegamento, uma terceira revisora ajudou em relação aos conflitos. Aí os estudos incluídos, eles tiveram a sua qualidade metodológica por meio da Newcastle et al., adaptada para estudos transversais, e através dessa análise, os dois estudos foram classificados com evidência baixa. O de Liu teve um score de 3 estrelas e o de Sulistio-Oti de 4 estrelas. Essa parte ela também foi feita igual a fase 1 e a fase 2, né? Foram duas revisoras cegadas, e quando era tirado o cegamento, uma terceira revisora era requisitada para a resolução dos conflitos. Aí, sobre os resultados e discussão. Bom, da base de dados indexada eram 574 artigos. Destes foram excluídos 277 duplicados e sobraram 297 para análise. Destes foram excluídos 283, que é o que corresponde à fase 1, e restaram então 14 estudos para serem lidos na íntegra, o que corresponde à fase 2. Destes 14, 3 não foram encontrados e sobraram 11. Destes 11, 10 foram excluídos por desfecho e população errada, ficando assim um artigo da literatura indexada. Aí da base de dados das bases de dados não indexada eram 139 artigos. Aí destes, 10 foram para leitura na íntegra, que corresponde à fase 2, porém 9 foram excluídos devido ao desfecho errado, restando apenas um artigo da literatura não indexada. Então, dessa forma, sobraram 2 artigos nessa revisão, e estes foram classificados como estudos observacionais transversais. 2 estudos foram incluídos nessa revisão, como citado anteriormente, o de Liu, de 2022, e o de Celestio-Oti, de 2022 também. O tamanho da amostra dos estudos foi de 16 e 56, respectivamente, porém, o número de pés era maior. No estudo de Liu, eram 16 pessoas, e dessas 16, 2 tiveram os 2 pés analisados, totalizando 18 pés no estudo de Liu. Aí no de Celestio-Oti, eram 56 pessoas. Todas essas tiveram os 2 pés analisados, totalizando 112 pés. Então, ao todos, a amostra do estudo ficou em 72 pessoas e 130 pés. Aí, os instrumentos de coleta. Bom, o estudo de Liu utilizou o índice de arco de pé no tapete de Harrisbeth e 5 medições radiográficas, sendo elas a altura navicular normalizada, o ângulo de inclinação calcâneo, ângulo calcâneo primeiro metatarso, ângulo de cobertura talonavicular e ângulos talo segundo metatarso, enquanto o estudo de Sulistio-Oti adotou o ângulo de inclinação do calcâneo e o ângulo talos primeiro metatarso como protocolo de avaliação. A proposta desse estudo foi revisar na literatura se há a associação da fascite plantar com o tipo de arco plantar. Segundo Buchanan e Kushner, Wary e Young, a fascite plantar tem associação com o tipo de arco plantar. Então, o intuito da nossa revisão era resolver essa lacuna, né? Era responder a essa lacuna presente na literatura. No estudo de Sulistio-Oti, a fascite plantar estava associada ao pé plano. Bom, o estudo de Sulistio-Oti teve como resultado das mensurações valores conflitantes em relação à quantidade de pessoas com pé plano e pé normal. Em cada protocolo de avaliação deu uma porcentagem, porém, apesar de diferentes, as duas aferições consentem que a incidência da fascite plantar neste estudo está relacionada ao pé plano. Aí, no estudo de Liu, os resultados não foram claros quanto à associação de alteração no arco plantar relacionada à fascite plantar. Conclusões. Devido à baixa qualidade metodológica nos estudos publicados sobre o tema, principalmente nos desfechos reportados, não foi possível concluir se há associação entre o tipo de arco plantar e a fascite plantar. Dessa forma, sugere-se que novos estudos primários com grande rigor metodológico sejam feitos, pois a lacuna permanece sobre o tema. E eu agradeço à Universidade Estadual do Oeste do Paraná pela oportunidade e pelo apoio financeiro.